trazendo aí a pauta da inovação, né? Agora que a gente viveu um momento interessantíssimo que foi o Rock in Rio, que está relacionado a essa questão do turismo. Você que esteve ali também na prefeitura, né? Como é que você enxerga essa situação do Rio de Janeiro como uma capital com potencial de ser um berço de inovação? Claro. Olha, em primeiro lugar, eu acho que o Rio de Janeiro, sejamos francos, ele tem inúmeros potenciais que precisam ser melhor aproveitados. O Rio de Janeiro, infelizmente, ainda é uma cidade que tem potenciais enormes e muitos deles adormecidos. A gente precisa aproveitar melhor os nossos potenciais. O turismo é um exemplo disso. Se você for olhar, por exemplo, em Portugal, uma Espanha, eles têm um percentual do PIB de 15%, de 20% às vezes, vinculado direto ou indiretamente com o turismo. O PIB do turismo no Rio de Janeiro ainda é de 2%. Cara, eu tava vendo, a gente tá muito atrás de um monte de outras cidades no Brasil. São Paulo é disparada a primeira. São Como é que pode? Quem é que vai ver o que em São Paulo? bicho? Turismo de negócios. Turismo de negócios. São Paulo Então tem muito fazemos turismo de negócio aqui também, meu irmão. Então, mas os especialistas em turismo dizem mas eu tô exatamente mentindo. isso. São Paulo é maneiro de fazer turismo. Até se você for no final de É semana. uma cidade cosmopolita, né? Eu tive lá tem um mês, eu só queria voltar. Não, é maneiro. Não, mas olha só, eu acho que o Rio- Restaurante, teatro. Eu acho que o Rio tem alguns desafios. Mas o Rio é melhor. Eu acho que o Rio tem alguns desafios. Primeiro desafio. Quando eu assumi a Secretaria de Turismo, eu fui conversar, por exemplo, com dono de hotel, dono de restaurante, dono de bar, para entender quais eram os gargalos dos caras, né? Mas, pô, o que você precisa? O que o secretário pode ajudar? E todos eles falavam para mim, de uma maneira ou de outra, que não encontravam mão de obra para contratar. Não encontro mão de obra, não encontro mão de obra. E aí você vai numa comunidade carente, e eu sou do subúrbio, eu sou nascido e criado em Campo Grande, na Zona Oeste. Digamos assim, a área mais humilde da cidade, para mim, não é novidade, ao contrário, é a minha origem, é a minha raiz. Eu peguei 7 anos da minha vida para fazer faculdade, depois de fazer mestrado. Então, assim, eu sei o que é o Rio de Janeiro, que não é o Rio de Janeiro do cartão postal. Meus pais dão aula até hoje em Campo Grande, Não tudo é o mais. Rio da novela. Não é a minha origem. Então, assim, eu passava nos bairros que eu sempre passei na minha vida, eu escutava as pessoas falarem assim, secretário, pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar um emprego porque eu estou passando fome. E eu sempre me perguntava o seguinte... tem alguma coisa não conectando. Exatamente, pô. Você tem aqui gente querendo contratar, você tem aqui gente querendo trabalhar, e essas pessoas não se encontram, onde é que está o problema, né? Tem alguma coisa acontecendo aí. E a verdade é que tem um muro, né? Você paga nessas pessoas que tem nome e sobrenome, se chama qualificação profissional. Exato. O empresário quer contratar alguém que saiba exercer a função que ele precisa que seja exercida. E o cidadão quer exercer aquela função, mas não tem a capacitação para isso, não por falta de vontade, mas por falta de oportunidade. Né? Então, o que a gente fez? A primeira coisa que eu fiz como secretário de turismo foi criar uma escola chamada Escola Carioca de Turismo. A gente hoje está capacitando mais de 3.700 pessoas para o mercado de trabalho, desde ensinar alguém a ser garçom, recepcionista, cerimonialista, agente de informações, promotor de eventos, capacitando para uma profissão, mas também qualificando pessoas que já têm uma profissão, com curso de inglês, de espanhol, de libras, para atender um deficiente auditivo, de medidas sanitárias, fundamental no momento mais ou menos pós-pandêmico, que a pandemia ainda está aí de certa maneira, e também turismo histórico e cultural, né? Conhecer mais a cidade do Rio de Janeiro. Essa do histórico cultural, outro dia eu estava conversando com o pessoal. O Rio não é só sol e mar, né? A gente aproveita muito pouco isso. Exatamente. O Rio não é só sol e mar. Na verdade, a gente não conhece a nossa história. Hoje, por acaso, eu abri o Instagram, eu vi um vídeo explicando o porquê da bandeira do Brasil ser verde e amarela. Sim. Por causa das cores da família. Bragança, Mas né? o que você ouviu no colégio Que é o ouro verde e as riquezas e a matas. Mas eu vou as dizer matas. outra coisa, por exemplo, você chega ali no centro da cidade, Sim. aí você vê ali assim, sei lá, o Teatro Municipal. Pô, o que está por trás da história do Claro, Teatro Municipal? claro. Eu vou além. Então chega ali na Praça Mauá. Claro. Eu vou além, Miguel. A Você gente tem o único palácio imperial Pois é. fora da Europa. da Europa. Petrópolis. Não, em São Cristóvão. A Quinta Boa Vista. A Quinta Boa Vista. Ah, maravilhoso. Que era o museu- Que era o Museu da História Sim. Nacional. Ou seja, ele não era aproveitado como um palácio imperial. Aham. E- Mas os Petrópolis não e é aí- Palácio Imperial, não? Não, ele era o de veraneio. Era o de veraneio, Né? Não né? era o... Não era o de governo. o de governo. Entendi, Não. Era entendi. Ele não era A sede. A sede do poder. Entendi. do Portugal-Brasil. Porque quando a família real veio pra cá, Entendi. o rei, né, ficava, o imperador Mas eu- ficava ali no Palácio de São Cristóvão. E ele nunca foi aproveitado como tal. Sim. Eles foi colocado o Museu da História Natural ali, ou seja, o Palácio Imperial não tinha a sua história contada. Aí ele pegou fogo. Triste. E aí agora está se fazendo um novo projeto para que aquilo seja um projeto de ruína, etc. Continua sem contar a história do Império. cara, E, eu assim, vou dar- é um marco dentro... Assim,
Fora da Europa, o único local que foi capital europeia foi ali, em São Cara, Cristóvão. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Assim, eu chegava lá meu irmão morou em Nova Orleans muito tempo, ali em Louisiana, nos Estados Unidos. Perfeito. Né? Que eu diria assim, nos Estados Unidos, um lugar onde tem muita cultura é aquele estado lá. Berço do jazz, o blues, enfim. Mistura a cultura francesa uma bagunça. com os Parece escravos. com os Lembra o ingleses. Brasil, lembra o Brasil nesse Miscigenado, sentido, né? miscigenado. Muito bom. Eu vi no filme da Disney. Aí, assim, você chegava no French Quarter, que é a praça lá central deles, tinha um monte de gente. Pra você chegar, o cara, pô, você quer que eu faça um guia, um tour turístico com você? Eu vou te explicando a história aqui da cidade e tal. Cara, e a nossa história é 1000 vezes mais rica. É verdade. E, cara, e aí eu fico imaginando assim, hoje, com a dinâmica de aplicativo e tudo mais, não precisa ficar o cara ali na Cinelândia em pé esperando, tá entendendo? Você, pelo aplicativo, pode buscar, encontrar, marcar, quer dizer, dá pra você gerar uma dinâmica disso. Pedra do Sal. No Pedra do Sal, os Exatamente. gringos todos vão pra lá e não tem... E não tem ninguém transformando isso num produto. Exato. O que acontece com a gente é uma coisa quase que espontânea. Os fenômenos que acontecem são espontâneos e não tem ninguém pensando naquilo como business. Eu comentei isso já com você também, Bruno. Sim. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele não se pensa... Tudo bem, não chove direto aqui no Rio de Janeiro, mas tem seus dias de chuva. Não se pensa o turismo na chuva. O que se fazer em dia de chuva. Mas assim, voltando aqui, eu quero contar aqui rapidamente 3 coisas que eu fiz na secretaria que dialogam muito com o que vocês falaram. Primeiro, a gente fez esse projeto de capacitação profissional, aonde a gente tentou resolver esse gargalo, pelo menos parcialmente, esse gargalo da falta de mão de obra. São cursos ministrados pelo Senac. Eu não inventei a roda, eu não montei um cursinho na prefeitura. Só organizou. O Senac está gratuitamente capacitando e qualificando 3.700 pessoas. A prefeitura paga. Cursos que eram de R$600 para o cidadão passaram a ser gratuitos. Que pode parecer que, Como não é? que é pouco dinheiro, mas é muito dinheiro. alguém assistindo, É o auxílio emergencial inteiro. Se tem alguém assistindo a gente agora e queria fazer um curso desse. Você pode entrar no site da prefeitura, né, na Secretaria de Turismo, prefeitura.rio/turismo. Eu não posso falar muito disso aqui porque hoje eu sou candidato, seria uso da máquina e tudo mais, mas o fato é que você entrando no site da Secretaria de Turismo, você pode ir lá se cadastrar e se inscrever na Escola Carioca de Turismo. É porque eu conheço pessoas que vão ter interesse, então eu já estou perguntando assim. É isso. Então, assim, mas essa é uma primeira iniciativa, de qualificar a mão de obra para o setor e tratando também de cultura e de história, porque o Rio de Janeiro ele erra muito, e a gente tentou corrigir um pouco isso, de se vender como um destino de sol e mar. Porque sol e mar, você compete com Cancún, com Tacana, com Maragogi, com Pipa, Maceió, Fortaleza, etc. e tal. Agora, se você apresenta o Rio de Janeiro como o que ele é, a sua história, a sua gastronomia, a sua cultura, a sua música, as suas áreas verdes, aí o Rio é único. Seu futebol. O Rio aí não tem competição, né? Você tem que vender... Sou meio ambiente. Cara, a Floresta da Tijuca é uma coisa maravilhosa. Você tem que apresentar o que o Rio tem de diferencial. A maior floresta urbana do mundo. Claro. Agora, é o que é você reflorestamento. Falou. Sim, de Dom Pedro II. E o que você falou é interessante. O Rio tem atrativos. Quem entende de turismo, e eu, quando virei secretário de turismo, eu fui me aprofundar, eu quero fazer as coisas direito, eu fui estudar, e eu percebi o seguinte, que existe uma diferença nos especialistas em turismo entre o que é atrativo e o que é produto. Atrativo é alguma coisa que é bacana das pessoas visitarem, ponto final. Naturalmente. As pessoas Naturalmente. Produto é quando você pega um atrativo e aprende a vendê-lo. Vou dar exemplo do zoológico. O zoológico da Quinta estava se transformando num produto. Não sei como é que está agora. Isso, o Bioparque. Logo quando começou. E porque foi privatizado, hoje o Grupo Cataratas, né? E o conceito dele. Pô, várias coisas para você poder comer no local. Tanto é que fica lotado, meu irmão. Exatamente. Lotado. Tem que ter mais espaços que pensem dessa você forma. Você inclui nos roteiros turísticos, você faz parcerias com hotéis. Cara, é bacana o negócio. É um passeio bacana. Primeiro que a Quinta é maravilhosa, né? A Quinta é um espaço maravilhoso. Onde está o próprio palácio. Que não se pensa como produto. Que não se pensa como produto. Exatamente. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, você falou do Bioparque, é o seguinte, eu sempre comentava isso quando eu era secretário, que é muito sintomático que a gente tenha hoje os melhores produtos que estão sendo bem vendidos, né? Você tem o Bioparque, você tem o Aquario e você tem a roda... Que é bacana também. E você tem a roda gigante. Esse eu ainda não fui. O Bioparque e o Aquario hoje são propriedade do Grupo Cataratas, que é um grupo que tem esse nome por ser de Foz do Iguaçu. E também o Cristo, né? Perfeito. Eles também fazem a gestão do Cristo. E a roda gigante hoje é gerida por um grupo de Gramado, o Upstar. Muito bem. Por que será que o Rio, sendo a cidade com mais potencial turístico do Brasil, tem atrativos seus geridos por pessoas de outras cidades? De Foz do Iguaçu e de Gramado. A realidade do dia a dia. Talvez porque nós nunca soubemos a gente não valoriza, né?
Nós não soubemos vender direito nossos atrativos. Hoje, quem gera os atrativos para nós e vende bem Nunca tinha parado pra são pensar pessoas de nisso. cidades muito menores do sul do Brasil. Por que será? Porque eles souberam transformar suas cidades pequenas, com menos potencial turístico do que nós, em potências turísticas. Hoje, Foz do Iguaçu é uma potência turística, Gramado é uma potência É uma turística. potência turística, E a todos gente dois. hoje está importando know-how deles. Ao invés de nós, Rio de Janeiro, estarmos exportando o nosso know-how em turismo. Esse foi mais um corte do Inova Rio, com os melhores momentos do que aconteceu nesse nosso episódio com esse convidado. Se você gostou, curte e acompanha o episódio inteiro nesse link que está aparecendo aqui do lado. Não deixa de curtir, comentar e seguir a gente em todas as redes sociais. Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação.